Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. E bem-vindos a mais um Fred Sem Edição, que se você não conhece é um quadro que tem neste canal toda segunda-feira, 19 horas, 7 horas da noite, que a gente senta e conversa sem nenhum corte de edição. E hoje a gente vai conversar sobre encontros que foram bons, mas que a pessoa sumiu, não respondeu, não apareceu mais e a gente ficou encucado procurando uma resposta. Talvez se identifique, eu também, acho que todo mundo já passou por isso e vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, sabe? Isso é muito importante, dá um joinha, são coisas tão fáceis e ajuda tanto. Não deixa de fazer isso, é extremamente importante e eu conto com você. E também não se esqueça de olhar aqui na descrição que tem todo o meu universo. Então, Fred, eu queria fazer teu curso de escrita terapêutica para quem quer aprender a escrever e usar a escrita como terapia, tá aqui embaixo. Fred, eu queria fazer o teu curso de 21 dias para se tornar uma pessoa mais leve, tá aqui embaixo. Fred, eu queria conhecer seus livros. Fred, eu queria ouvir teu podcast. Fred, eu queria te seguir no Instagram, no grupo Telegram, tá tudo aqui embaixo na descrição. Não deixa de participar, porque tá extremamente legal. Às vezes me dá um eco, porque é um Fred sem edição, ele não tem nenhum corte de edição, e esse peso de ter que ser fluido sem edição, com uma dinâmica, às vezes me deixa pensativo, mas ao mesmo tempo me excita, no sentido de, não de excitação sexual, mas de excitação no sentido de espero que dê certo, espero que fique legal. Todos nós já passamos por uma situação do gênero, a gente se encontra com alguém que você entra num lugar super gostoso, ou não tão gostoso às vezes, conversa, troca ideias e fala, cara, foi tão legal, às vezes rola um beijo de final que foi super gostoso, ou às vezes nem rola um beijo, mas tudo bem, só de estar com aquela pessoa, você não ver o tempo passar, já é uma sensação de esperança que a gente luta muito pra ter de novo. Aí quando a gente vai ver, a pessoa vai lá e some, a pessoa não responde mais, a pessoa não aparece e a gente fica tentando entender o que aconteceu, onde foi que desandou, e aí entra um grande ponto da questão. E eu sou expert nisso porque já aconteceu comigo várias vezes, e acho que eu já fiz isso também com as pessoas. Eu acho que o grande ponto dessa questão, quando você acaba saindo com pessoas e você vive uma fase solteira maior, você vai conhecendo gente, você vai entendendo um pouco mais que isso faz parte do jogo, né? Do jogo da vida. Como assim? Porque às vezes a gente cria expectativa demais, às vezes o outro cria expectativa demais, e como eu já falei num vídeo pra vocês, é muito diferente a gente querer reciprocidade de a gente suprir expectativas. Né? Responsabilidade afetiva é diferente de expectativas também. Então, se a gente sai uma primeira vez, isso vale para os dois lados. O que já fizeram comigo também. Você sai uma primeira vez, a minha cabeça tá a mil. A minha cabeça tá com expectativas, eu acho que a pessoa gostou como eu, e às vezes na cabeça dela não. E pra mim pareceu que sim. E houve o desencontro. E que bom que esse desencontro aconteceu no primeiro encontro, né? Pior se acontece depois de namorando, aí você fala assim, putz, criou toda aquele mise-en-scène, aquela paixão, aquela coisa, pra acabar no meio, agora que eu já tava assim num processo, e quanto mais velho você vai ficando, dependendo também das vivências que você teve, mais você quer coisas seguras, no geral, generalizando. Claro, porque tem gente que viveu coisas muito seguras e agora vai querer mais liberdade, assim por diante. Tem gente que viveu mais liberdade e agora quer coisas mais seguras. Cada um. Porém, há uma tendência a gente querer coisas mais assim, tipo, você quer namorar comigo? Então vamos namorar, mas assim, não namora pra terminar já daqui a um ano, porque daí assim vai criar vínculo, tá? Eu tô com preguiça dessas coisas, tem esse sentimento também. O ponto é que a gente não pode ficar se questionando por que a pessoa sumiu. Eu acho que talvez esse é o maior aprendizado. Por que, Fred, você diz isso? Porque às vezes não tem uma resposta concreta. Às vezes a gente tá buscando uma resposta que nos conforte ou que às vezes diminua o outro ou que diminua nós mesmos. Porque a gente pode colocar na prateleira de um sentimento de será que eu não sou legal? Será que o outro foi sacana? Sendo que às vezes eu acho que é só um desencontro. Às vezes não aconteceu. A pessoa tem direito de não estar tão afim assim, entende? Então assim, quando a gente entra numa responsabilidade afetiva, a gente tem que cuidar para também não colocar o peso que o outro supra a nossa expectativa.
entendeu? Porque às vezes é o primeiro encontro, não rolou mais, não quis falar. Eu sou uma pessoa que também deixo claro as coisas. Minha personalidade é deixar muito claro, falar, ó, não foi tanta vibe, ou foi, ó, não tô muito afim. Só que às vezes um primeiro encontro, você também ficar se explicando demais no primeiro encontro é meio preguiça, né? Então assim, uma coisa é sumir depois de 3 meses falando, uma coisa é sumir depois no primeiro encontro. E quando eu digo sumir é não responder com a mesma frequência, né? Eu não digo sumir, bloquear e nunca mais falar com a pessoa. Eu digo perder o fluxo de conversa que se tinha antes. Então eu acho que assim, às vezes o olhar é... não rolou, bola pra frente. Eu curti, a outra pessoa não entanto, e eu vou fazer o quê? Não posso deixar bater na autoestima. Eu não posso deixar que isso seja uma rejeição. Porque senão a vida vai ser uma constante rejeição das coisas. Só porque a gente não é aprovado, a gente é rejeitado. Eu não acho que seja assim. Por mais que você pense que sejam antagônicos, né? Antagônicos não, antônimos. Então assim, se eu não fui aprovado, fui rejeitado. Não, às vezes não rolou. Sabe? Se toda vez que eu apresentar um projeto de livro para alguma coisa e alguém falar não gostei e eu levar isso como fui rejeitado o meu projeto, a vida vai ficar muito sofrida. A gente não pode ficar se vitimizando demais nessas situações. Quando eu digo vitimizar, é deixar bater no coração demais, sabe? É olhar, e como eu falei, é uma boa comparação, um bom exemplo de apresentar um projeto, que eu sou escritor, chego lá, cara, o que você achou do meu livro? Eles, pô, Fred, não vai rolar esse projeto. Se eu ficar, meu Deus, o meu projeto não foi aceito, será que eu não escrevo bem? A vida também fica muito dramática, né? Às vezes é só não rolou, tudo bem, vou tentar em outro lugar. Faz parte, é tentativa e erro. Então eu acho que a gente naturalizar isso, e quando eu digo naturalizar, deixa eu explicar, para você não entender errado, depois falar que eu expliquei errado. Naturalizar não é falar, tá tudo bem alguém sumir, dane-se a vida. Não é nesse tom. É entender que se acontecer, a culpa não é minha, tá? E talvez não seja culpa do outro também. O outro poderia ter explicado um pouco mais. Poderia ter deixado mais claro. Eu poderia cobrar uma explicação também, se eu me sinto confortável. Poderia, mas tudo tá dentro de uma... Tudo dentro de uma egrégora, digamos assim, normal de, né? A gente sai a primeira vez, um fala menos, o outro fala mais, o outro não quis se explicar, o outro não curtiu tanto, o outro curtiu mais. É fase para isso, é um momento para você testar. Então o que eu faço? Eu chego e pergunto. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar, zero orgulho, zero sentimento. Chegou, pô, foi muito legal pra mim, foi legal pra você também? Foi, mas eu tô em outra fase. Tá bom, da minha parte eu fiz, tá tudo bem. Como já chegaram pra mim também, Fred, curti muito sair com você, mas eu senti que você não tá na mesma vibe. Não tô num momento diferente, foi legal, mas não tô muito afim e tal. E tudo bem, é o jogo. Quando você entra no jogo, e quando eu digo entrar no jogo, não é pra tentar achar que isso é um jogo de vencedores, mas eu digo um jogo de, vou me dispor a sair com alguém, vou me dispor a viajar, vou me dispor a abrir um projeto meu para uma empresa, eu posso receber sim ou não, pode ser legal ou não, e isso é a matemática da vida, né? Se a gente só quer receber sim, isso é ser mimado. Entende? Então a gente tem que entender que às vezes vai ser sim, às vezes não. Às vezes a gente vai dar um não também. E quantas vezes, pensa em você, nas vezes que você deu um não pra alguém, ou você se distanciou um pouco, não quer dizer que a pessoa não seja legal, às vezes não rolou. Então assim, é muito tênue essa linha, entendeu? Porque eu acho que vai muito da sensibilidade de cada um e do momento de cada um. E explica um pouco mais. Você imagina o seguinte, eu vou lá, saio com a pessoa a primeira vez, e, não fiquei tão afim de sair outras vezes. Eu também não vou chegar e falar assim, cara, Joana, saímos ontem, mas pelo que eu percebi, não é o meu estilo de saída. Pelo que percebi, acho que não podemos dar continuidade. Também fica muito sério, primeiro encontro, é mais leve o negócio, né? Precisar dar uma explicação não é um fato necessário para um primeiro encontro. Depende do outro. Se o outro precisa entender alguma coisa, a gente explica. Mas se toda vez que você sair a primeira vez com alguém e você não quiser sair outra, se tiver que explicar como se fosse uma cartilha, a vida fica cansativa também. Então é um meio termo. Eu sinto que eu não devo uma explicação. O outro pode achar que sumiu. Eu posso achar que eu só me distanciei um pouco. Entende como a visão ela é muito distorcida, por isso que a comunicação é muito importante, para sentar, conversar e alinhar as expectativas. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto,
Se eu já entendi mais ou menos, eu me afasto um pouquinho. Então eu acho que a gente pode trazer um pouco de simplicidade, para não trazer sempre para autoestima e ficar, meu Deus, porque comigo acontece com todo mundo. Quem leva isso de uma maneira mais, não rolou, tudo bem. O que muda? Levar de uma maneira, não rolou, tudo bem? Ou tipo, meu Deus, por que a pessoa não me responde mais? E agora? Eu achei que estava tudo do jeito que eu planejei. Isso é apego, controle, querer que as coisas aconteçam como você imaginou. Então cuida, às vezes só não rolou e tá tudo bem e vai acontecer com você, com outro, assim por diante. Pô, Fred, mas eu acho que o outro poderia dar uma explicação. Peça você a explicação, entende? Porque sair a primeira vez, a segunda vez e às vezes não se falar mais, faz parte normal do desencontro. Não é, eu não acho que seja um grande desrespeito. Sair uma vez e não quero sair com outra, você já precisa, como eu falei, fazer uma cartilha. É uma margem de entendimento muito tênue. Eu entendi de uma forma, você entendeu de outra e tudo bem. Acho que não tem um bom, mal, vilão, mocinho. Então eu acho que é diferente de você estar saindo 6 meses e a pessoa sumir, porque o vínculo é muito maior, a fase de teste dos dois, né, da relação ali já passou um pouco mais. Então eu acho que a gente tem que aprender a conversar e não deixar tudo ser um sinônimo de rejeição e dor. Então às vezes o encontro é bom, mas a pessoa some. Aí por que você também quer entender o motivo? Vale a pena? Às vezes é só tipo, não rolou e segue. Eu penso assim. Não rolou, segue e tal. Eu não fico, será que agora a pessoa voltou com o ex-namorado? Será que a pessoa não gostou algo de mim? Eu não vou ficar pensando nisso, porque é um gasto de energia muito grande por uma coisa que não vai agregar em nada, além de tentar ficar me martirizando por uma coisa que não interessa. Então assim, não rolou, não rolou, sabe? Por que você quer tanto essa resposta? Qual o objetivo? O que você quer entender? Você quer uma resposta que te conforte? Você quer entender a verdade? E se entender a verdade... Porque assim, essa verdade às vezes não existe da maneira que você acha que existe. Pense nisso. Às vezes não rolou, às vezes não era momento. E como eu te falo, abre isso um pouco pro leque da vida. Abre para um trabalho que você vai e não rolou, a pessoa não te contratou. Será que não me contrataram por causa disso? Será que não contrataram por causa disso? Às vezes a empresa está sem grana, às vezes não rolou, às vezes achou alguém melhor, às vezes nem contratou ninguém porque mudou a estratégia. Então você tem tantas variáveis que tem que tomar cuidado para não colocar tanta intensidade naquilo e perder um pouco na naturalidade dos sims e nãos da vida. Então, eu se fosse você, tá com dúvida? Quer matar a dúvida? Deixa de ser orgulhoso, pergunta e deu. E mata essa dúvida. Se isso vai te trazer calma... não, Fred, eu vou me humilhar se eu falar. Então segue, tudo bem, se você acha que isso é uma humilhação. Eu não acho. Então chega e conversa, seja claro, alinha com a pessoa. Não, não quero falar. Então segue e de boa, só não fica carregando um peso que não é teu. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não deixa de comprar meus livros aqui embaixo. Não deixa de comprar os meus cursos aqui embaixo. Olhar tudo, fazer parte. Vem ser meu aluno, vem ler meus livros. Me segue no Instagram, que a gente tem muita coisa legal pra fazer junto ainda. Um grande beijo, se cuida. A gente se vê logo, se fala logo. Eu adoro vocês. Beijo!